Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos hoje falar, sobre os quinidários, já que nós já estudamos sobre os poríferos, vamos nós agora estudar sobre os quinidários, Página 186. Poríferos só tinha uma espécie, que são as esponjas, Quinidários existem várias espécies, tá, pessoal? Vocês vão ver no decorrer, da aula que existem várias espécies. O livro de vocês diz assim: os quinidários são animais exclusivamente aquáticos, sendo a maioria das espécies marinha. Então, outra vez, nós temos um tipo de espécie que é o quê? Aquático, e que a maioria deles vive onde? No mar. Uma característica muito marcante desse grupo é o fato de terem corpo mole e gelatinoso. Seus representantes mais conhecidos são as anêmoas e as hidras. Todas duas são sésseis. O que é isso? Vivem fixas, elas são fixas. Tem também água-viva ou medusa, que não são fixas, tá? Existem os corais e existem também uma espécie chamada de caravela portuguesa, que é um tipo de espécie que ela flutua e se locomove levado pelas correntes marinhas. Então, nós temos exemplos de quinidários. Nós temos água-viva e medusa, que são fixas, são chamadas de sésseis. Tem também... Perdão, gente. Perdão. Volta aqui. Sésseis, nós temos as anêmoas e as hidras, são sésseis, tá? Que se movimentam, nós temos as águas-vivas, as medusas, os corais, tá? Que não são fixas, elas podem se locomover livremente, nadar livremente. E tem uma espécie chamada de caravela portuguesa, que ela flutua, ela é levada. Ela não é fixa, mas ela não se locomove sozinha, mas ela é levada pelas correntes, pelas marés, pelas correntes do mar. Então, o livro de vocês mostra o exemplo de uma anêmoa, mostra uma água-viva. Mostra um exemplo de anêmoa. A anêmoa, ela é fixa, Ela não se movimenta. E mostra uma água-viva que ela não é fixa, que ela se movimenta, tá? Aí, logo abaixo, o livro de vocês diz assim, ó. Os corais também são quinidários sésseis. Esses pequenos animais agrupam-se em colônias e produzem um esqueleto de carbonato de cálcio que funciona como estrutura de sustentação. Por que esses animais eles formam o carbonato de cálcio que ajuda na sustentação? Porque esse grupo de quinidários, eles são mole e gelatinoso. Então, para ter sustentação, eles têm, esse carbonato de cálcio que ajuda na sustentação. Anêmoas, hidras e corais apresentam, em geral, corpo com forma de vaso conhecidas como pólipo. Então, anêmoas, que são fixas, hidras, que são fixas, e corais, que também são fixos, eles têm forma de vaso e é conhecido como pólipo. Então, se eu perguntar o que é um pólipo, dê um exemplo de pólipo. Anêmoas, hidras e corais. Por quê? São fixos, são sésseis, não se locomovem. Os pólipos, que são esses três tipos de estruturas que eu acabei de falar, vivem fixo em estruturas submersas e sua boca localiza-se na parte superior do corpo. Apresenta um conjunto de tentáculo ao seu redor. Então, os pólipos, eles são fixos, por isso ele recebe este nome. E estruturas submersas à boca, localiza-se na parte superior do corpo. A boca dos sésseis, ele fica na parte superior do corpo, tá? Na parte de cima do corpo. Então, no livro 187, o livro de vocês fala assim: outra característica da espécie desse filo é a presença de tentáculo.
Nos tentáculos existem células especializadas na defesa e na captura de alimentos, que são, né, chamados de quinidócitos. O que significa quinidócitos? Broto urticante, termo que dá origem ao nome do grupo. Por que, né, que esses animais, eles têm essa característica chamada, ele tem essa presença dessa estrutura chamada de tentáculo? Esse tentáculo, ele auxilia na defesa do animal e na captura de alimento para o animal. Lembrando que o animal ele é heterótrofo, então ele não produz seu próprio alimento, então ele precisa obter o alimento através de alguma coisa. Então ele tem, né, essa estrutura que produz, né, essa substância no intuito de quê? De se proteger quando ele for tocado por alguém, por algum outro animal, se ele for tocado, ele pode o quê? Liberar, né, esses quinidócitos eles podem liberar substâncias para poder o quê? Paralisar a presa, para essa presa não fazer mal a ele, ou para ele paralisar essa presa para poder ele se alimentar dessa presa, entendeu? Então, né, os quinidários, eles apresentam essa estrutura, que é o tentáculo, e o tentáculo, ele tem células chamadas de quinidócitos que produzem o quê? Essa substância tóxica que é chamada, né, que ela é urticante. O livro de vocês fala assim, ó: quando tocados, os quinidócitos, que são células que existem nos quinidários, liberam substâncias que paralisam a presa, facilitando sua captura. Ou, né, a fim de o quê? De essa presa não fazer mal ao próprio animal. Essas estruturas também funcionam como defesa, né, contra predadores, que é o que eu acabei de falar. As novidades evolutivas apresentadas pelos quinidários são, né, que estavam ausentes lá nos poríferos, é que eles têm boca e cavidade gastrovascular. Lá em esponjas, as esponjas não tinham boca. Por onde que entrava os alimentos? Através dos poros, né, do átrio, dos ósculos, né, dos amebócitos, dos coanócitos. Então aqui já tem uma vantagem a mais. Os quinidários, eles têm o quê? Eles têm boca e têm cavidade gastrovascular, tá? Os quinidários são os primeiros animais na evolução e apresentam essas estruturas. Na cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão e a distribuição dos alimentos, existem algumas células que liberam substâncias capazes de digerir presas capturadas. Depois da digestão, o que não foi absorvido pelas células da cavidade gastrovascular deve ser eliminado, que são chamados de fezes. Como os quinidários não apresentam ânus, as fezes são eliminadas pela boca. Então, pela boca mesmo entra o alimento, né? A cavidade gastrovascular faz a digestão e a distribuição desse alimento. O que sobra, que são as fezes, são eliminadas pela própria boca. O livro de vocês mostra, né, o quinidócito, que é uma célula produzida pelo tentáculo, tá? E mostra o quinidócito liberando a substância, que é urticante, que paralisa a presa ou o predador, tá? Aí o livro de vocês fala assim: o perigo das águas vivas e a caravela. A água viva mesmo, ela é um animal que libera os quinidócitos. E esse quinidócito, o que ele libera, a substância que ele libera, dá queimadura no ser humano. Quantas gente já ouviu falar pessoas que foram pra praia e voltou queimada por água viva? Porque a água viva liberou o quê? Liberou o quinidócito, que é uma substância urticante, na finalidade que? De se defender desse ser humano, tá? O livro de vocês fala assim, ó: águas vivas e caravelas são responsáveis por cerca de 25% dos acidentes provocados por animais marinhos no Brasil. As caravelas são quinidários que apresentam tentáculos com estruturas que contêm substâncias venenosas. Quando os tentáculos, né, que é a estrutura dos quinidários, são tocados,
Essas substâncias são liberadas, causando queimadura e dor intensa na região atingida. Em alguns casos, as queimaduras são tão intensas que é necessário encaminhar a vítima para o hospital. Os acidentes com águas vivas ocorrem principalmente no verão, época em que há mais banhistas nas praias, tá? Então, os quinidários, eles apresentam, né, através dos tentáculos, umas células especializadas na defesa de capturas, né, que é chamada de quinidócitos, que liberam uma substância tóxica, né, que queima, que pinica e assim por diante. O livro de vocês fala assim, ó, outra forma comum do corpo do quinidário é a medusa, que é semelhante à forma de um guarda-chuva. As medusas podem se movimentar livremente na água, né, ela não é séssil. Esse tipo de quinidário apresenta a boca na parte central e inferior do corpo e seus tentáculos estão localizados ao redor do corpo. Ela tem boca, ela tem cavidade gastrovascular e ela tem tentáculo por todo o corpo. Por quê? Porque ela tem o formato de um guarda-chuva, vocês olhem na página 187, vocês vão ver. Ela tem o formato de um guarda-chuva e em cada pontinha existe o que? Tentáculo. E ela tem o que? Boca na parte central e inferior do corpo. Mas ela apresenta também cavidade gastrovascular. Para o quê? Para que haja digestão e distribuição de alimentos e o que sobrar saia por onde? Por alguma das bocas, seja a inferior ou a superior. Então, a medusa, ela tem duas bocas, né? E ela tem o formato de o quê? De um guarda-chuva, certo? O livro de vocês diz assim, na página 188. Outra novidade evolutiva dos quinidários é a presença de tecidos. Tá, eles apresentam tecidos, né? Uma prova viva de que eles apresentam tecidos é que eles se locomovem, né? Como a medusa se locomove, né? Como a água viva se locomove. Então, eles têm presença de tecidos, sim. O livro de vocês fala assim, ó. Os tecidos são um conjunto de células semelhantes que executam a mesma função. Os quinidários apresentam tecidos musculares, por esse motivo que eles se movimentam. Sensoriais, por esse motivo que eles liberam os quinidócitos, tá? Que são a substância tóxica, urticante. E eles têm sistema nervoso. Então, por isso, eles podem movimentar-se, perceber que existe ameaça, né? No ambiente deles e coordenar suas ações. Por eles ter, né, presença de tecido, olhem para vocês verem aí, ó, a imagem 1 e a imagem 2 de uma medusa. A medusa, ela está contraindo e ela está relaxando. Por que ela está contraindo e está relaxando? Porque existe presença de tecidos, né? Tecidos musculares, sensoriais e nervosos. Então, na imagem 1, diz assim, ó, expulsão de água, musculatura contraída. E a número 2, musculatura relaxada, ou seja, está cheia de água essa medusa. Então, as medusas movimentam-se livremente pela contração de suas células musculares. Quando o músculo se contrai, que é a imagem 1, ocorre a saída de um jato de água pela parte inferior de seu corpo. O deslocamento, que é a imagem 2, ocorre no sentido oposto ao da saída da água. Então, elas se movimentam, elas fazem contração, elas liberam os quinidócitos e elas coordenam suas ações porque elas têm o quê? Presença de tecidos. No próximo vídeo nós iremos falar sobre a reprodução de um quinidário.